Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao curso de Introdução à Manipulação de Textos, utilizando aí a linguagem R. Meu nome é Bernardo, eu vou estar ministrando nesse curso aqui. A gente vai dar uma passadinha aqui agora nessa primeira aula, no básico do R, né? Eu vou estar ensinando aí como baixar, instalar o R e o RStudio, que vai ser o ambiente que a gente vai estar utilizando. E eu vou passar algumas coisas básicas, como algumas funções, né, como que você atribui valor a variável, coisas bem básicas assim, para a gente conseguir seguir aí com o curso. Né? Eu vou deixar alguns links de alguns blogs para vocês darem uma olhada aí. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem mandar aí, tanto nesse e-mail aqui, quanto acho que esse curso vai estar disponível acho que para o pessoal da UFJF no Google Classroom. E também acho que vai ficar disponível no YouTube. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só botar um comentário aí, qualquer coisa que eu ajudo. Ou, se vocês quiserem, podem mandar também um e-mail, tá? Para esse e-mail aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui primeiro como é que a gente baixa e instala o R e o RStudio, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Google. Então, no Google aqui a gente vai pesquisar RProject. A gente tem que baixar primeiro o R e depois baixar o RStudio. Então, botar RProject, esse primeiro link aqui. Primeiro link, vai vir aqui no canto superior esquerdo aqui em Download CRAN. Foi no CRAN. Aqui eles pedem para você escolher o mais próximo de você. No meu caso aqui, eu selecionei essa aqui da Fiocruz, né, Rio de Janeiro. De preferência, né, escolher alguma do Brasil, se você tiver no Brasil, obviamente. Só dar uma olhada aqui nos lugares e escolher o que estiver mais próximo de você. Eu vou escolher esse aqui. Então você vai clicar nele, no link. Aí aqui em cima vão ter 3 links, né, um para cada sistema operacional aí. Você vai ver de acordo com a sua máquina. Tem para Linux, Mac e Windows. No meu caso é Windows. Aí eu vou clicar aqui. E vou clicar aqui nesse Install R for the first time aqui, que ele vai começar a baixar. Aí é só você esperar baixar e instalar, que é bem tranquilo. Se eu não me engano, tanto para o R, eu vou falar isso mais na frente, mas questão de sistema 64 ou 32 bits é importante você saber, porque ele vai pedir, né, para qual tipo de sistema você roda, né, se é 64 ou 32 bits. Então, se vocês não souberem, eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que faz para ver. Feito isso, você vai instalar, né, o R. É tudo bem tranquilo, vai colocar em português. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já baixei, já instalei. Mas é bem tranquilo, qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando aí. Instalado o R, a gente vai vir aqui, vai colocar RStudio no Google, vai vir nesse primeiro link aqui. Aí vai vir aqui em cima em Download. Aí vamos descer aqui e vamos escolher essa versão de desktop aqui. Download. Aqui ele vai selecionar o mais recomendado para o seu sistema, né? Mas caso você queira baixar, né, olhar aqui você mesmo, mesma coisa lá do R. Ele tem vários sistemas operacionais aqui, é só você olhar o seu. No meu caso seria esse aqui, Windows 10, ou eu posso simplesmente vir aqui, que é o recomendado. Vai baixar e é só você instalar, né? Botar lá o idioma e tal. E a parte do sistema operacional, vocês vão vir aqui nos seus arquivos, certo? Vão vir este computador. Aí vocês vêm em propriedades do sistema e vocês vão vir aqui e olhar aqui, no meu caso eu estou rodando Windows 10, né? Então vai estar aqui em tipo de sistema, 64 bits. Se o seu for uma versão do Windows um pouco mais antiga, vai aparecer do mesmo jeito. Eu acredito que só a parte aqui seja diferente, mas o importante é você descobrir aqui qual que é o sistema operacional que você está rodando. Se você, por algum acaso, não conseguir achar
Coloca 32, que aí não vai ter problema, né? Se você colocar 32, acho que roda em tudo aí tranquilo. Bom, feito isso, a gente vai agora abrir o RStudio aqui. Então, abrindo aqui. Eu vou fazer esse curso de uma forma bem didática, né? Eu vou fazer tudo junto com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos lá, abrindo o RStudio. Acredito que ele vai estar assim para vocês. Né? Aqui é o nosso console, onde a gente vai digitar os comandos e tudo. Na verdade, a gente não vai digitar exatamente aqui, mas aqui a gente digita os códigos. Aqui nessa parte superior direita ficam o nosso ambiente, né? No caso as variáveis que a gente vai estar criando. E aqui fica a parte de ajuda, se a gente quiser tirar alguma dúvida de alguma função. Se a gente for plotar algum gráfico, ele vai aparecer aqui também. Entre outras coisas, mas a gente vai se aprofundando nisso no decorrer do curso. Então, estando aqui, a gente vai criar primeiro um projeto para a gente começar. Então, a gente vai vir aqui em cima em File, New Project aqui. Aí vai vir aqui, novo diretório, novo projeto. Aí aqui a gente vai escolher o lugar que a gente vai estar guardando. No meu caso, eu já tenho uma pasta aqui selecionada. E eu vou colocar aqui o projeto como mini curso. Né, o nome dele aqui, você pode colocar do jeito que você quiser, o lugar que você quiser. Só tente evitar colocar espaço e caracteres especiais, acento, essas coisas, porque dependendo pode ser que dê algum problema, né? Então tenta colocar aí sem acento, sem nada. Se você for querer dar espaço, coloca um underline. Se quiser colocar mini curso, programação, não sei, coloca assim, né? Para não dar nenhum problema aí na frente. Então vou deixar só mini curso aqui mesmo. Criar projeto. Aí ele vai abrir uma nova seção aqui. Beleza, eu vou apagar isso aqui porque não sei porque tá assim. Bom, agora eu lembrei porque estava daquele jeito, é porque eu já tinha um projeto chamado mini curso. Então eu só criei outro aqui com outro nome, né? Então vocês vão ter aí, acho que vai abrir assim para vocês, né? O console aqui, aquilo tudo que a gente já passou aqui. Eu vou só dar uma limpada aqui, clicar nessa vassourinha aqui, ele vai limpar aqui tudo. Então a gente vai começar criando um script. Eu venho aqui em File, New File, RScript, ele vai abrir um script aqui. E o script nada mais é do que um lugar que você vai armazenar os seus comandos, né? Se a gente colocar aqui, vou colocar um exemplo aqui, 1+1, aqui ele não fica salvo, tá vendo? Ele vai apagar, você vai ter que redigitar tudo aqui de novo. Você pode apertar para cima, né? Ele vai aparecer todos os comandos anteriores, mas se você quiser conferir uma coisa que você digitou lá atrás, você vai ter que ficar apertando para cima toda hora, então é mais fácil você só escrever aqui, e aí você dá Ctrl Shift, que ele executa o comando, né? Então você pode ficar fazendo isso aqui, colocar vários comandos aqui que ele vai salvando, certo? Então vamos lá. Começando aqui então, como eu já mostrei aqui, por operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Vamos fazer uma soma aqui de 1+1. Simplesmente você coloca 1+1, Ctrl Shift para executar aqui no script, e ele vai dar o resultado aqui. Deixa eu limpar aqui para não ficar confuso. Ctrl Shift vai dar aqui 1+1, 2. Fazer a subtração aqui, 2 menos 1. Com Ctrl Shift 1. Fazer uma multiplicação aqui, 2 vezes 2, Ctrl Shift 4. E 4 dividido por 2, Ctrl Shift 2. Bem simples, aí, bem tranquilo. Agora vamos para a parte de variáveis, né, que a gente vai atribuir valor. Vamos criar uma variável aqui que eu vou chamar de var underline 1. Mesma coisa das variáveis, o nome delas, né, no caso a mesma coisa com relação ao nome do projeto. Ela não pode, se não me engano, acho que começar com número, não pode ter espaço e também não pode ter acento. Então, se você for criar uma variável, começa por letra I. Se for querer dar espaço, como eu fiz aqui, coloca um underline, né, para ficar mais tranquilo de você visualizar. A gente vai botar essa setinha aqui, você pode colocar um igual também, que dá no mesmo.
mas eu prefiro a setinha. Então a gente bota essa setinha aqui, né, que é o símbolo de menor e o hífen. E vamos colocar aqui que a variável 1 recebe 1. Dá Ctrl Enter. Ctrl Shift, né? Ctrl Shift não, gente, é Ctrl Enter. Tô apertando Shift, é Ctrl Enter. Então a gente tem o Ctrl Enter aqui. Variável 1 a gente tem aqui na direita. Variável 1 tem o valor 1, recebe o valor 1. Então se a gente escrever aqui variável 1 e der Ctrl Enter, a gente vai ter aqui, né, variável 1, receber 1, variável 1, 1. A gente criar outra variável aqui, var underline 2, e atribuir o valor 10 para ela. Ctrl Enter. A gente vai ter aqui no canto superior direito, var 2, tem o valor 10, então se a gente colocar aqui var underline 2, der Ctrl Enter, ela vai retornar aqui, né, o R vai retornar para a gente aqui 10, que é o valor que está armazenado nessa variável. Então a gente pode fazer, por exemplo, var 2 menos var 1, aqui. Lembrar sempre de colocar o nome certinho, né? Se você colocar var 2 aqui sem o underline, ele vai dar que não existe o objeto. Então a gente tem que colocar aqui var underline 2 menos var 1 vai dar 9, né? Ele vai simplesmente pegar o valor da var 2, que é 10, e subtrair pelo valor da var 1, que é 1. Então 10 menos 1, 9. A gente pode fazer isso também com todas as outras operações. Se quiser fazer var 2 vezes var 1, Ctrl Enter 10, né? Mesma coisa, quiser fazer subtração, divisão, vai dar, é tudo a mesma coisa. Agora a gente vai criar aqui um vetorzinho, né? Que nada mais é do que vários valores, podem ser tanto numéricos quanto de caracteres, em uma variável. E para fazer isso a gente vai colocar aqui, eu vou colocar vet1, né, vetor 1. E para a gente criar um vetor, a gente coloca C, né, a primeira funçãozinha aí. A função a gente sempre coloca o nome dela e depois um parênteses. Nesse caso, o C é para concatenar, né? Então, C, aí eu vou colocar o vet1 como tendo os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Ctrl Enter, tem aqui vet1, né, um vetor numérico de tamanho 5, né, com esses valores aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou criar aqui o vet underline 2 com os valores 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Então a gente tem aqui, né, vou mostrar uma outra função aqui para vocês, que é a função class, que a gente pode ver aqui, ó, mesma coisa. Coloca o nome da função, né, no caso aqui, se você colocar aqui no R, ele já vai botar aqui algumas coisas que podem ser o que você está buscando. Então, no nosso caso aqui, class, a função do RBase. E se você selecionar, ele já vai abrir o parênteses automático, mas se por algum acaso você for escrever tudo sozinho, lembra de abrir parênteses, vou colocar aqui vet underline 1, e ele vai dar aqui qual que é a classe do vetor, né, que no caso é numérico. Se a gente criasse um vetor e colocasse letras, né, que eu já vou mostrar aqui para frente como é que a gente vai fazer isso, né, porque a gente vai trabalhar com caracteres, né, nosso foco do curso é trabalhar mais com vetores de string, né, no caso de caractere. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, mas aqui a gente tem essa função class, que vai mostrar para a gente qual que é a classe, e uma coisa importante de mostrar aqui, que é a forma com que o R trabalha, né, se a gente colocar aqui vet2 vezes 2, você vai ver que a gente vai ter esse vetor aqui, do que nada mais é do que cada um dos valores do vetor 2 multiplicado por 2. Então, a gente está mostrando aqui para vocês a forma com que o R trabalha, que é uma forma que a gente chama, né, de vetorizada, uma forma vetorizada que ele trabalha. Se a gente colocar aqui vet1 vezes dividido por 2, né, vou colocar aqui dividido por 2, ele vai pegar todos os valores do vet1 e vai dividir por 2. Então, 1 dividido por 2, 2 dividido por 2 e assim por diante, né? Então, é importante vocês
terem em mente essa forma com que o R trabalha. E se a gente quiser, por exemplo, fazer operações entre vetores, né, no caso aqui eu vou fazer vet1 vezes vet2, vocês vão ver que ele vai pegar o primeiro valor do vet1, multiplicar pelo primeiro do vet2, o segundo do vet1 com o segundo do vet2, terceiro do vet1, terceiro do vet2, e assim vai, né, infinitamente, desde que, se a gente estiver fazendo operações entre vetores, os vetores têm que ter o mesmo tamanho. Certo? Se a gente criar, eu vou mudar aqui o vetor 1, vou colocar aqui 6, né? Então atualizei aqui o vetor 1, agora ele tem 6 números e o vetor 2 só tem 5. Então se a gente vai fazer aqui a operação vet1 vezes vet2 vai dar erro, porque o comprimento é diferente. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Então aqui mudei de novo, tentar fazer a operação aqui vai dar certo. Então, beleza. Agora eu vou passar para a parte de string, né? Que são vetores de caractere, né? Mesma coisa, eu vou colocar aqui string 1. Tomar cuidado sempre para quando vocês forem criar uma variável, para não colocar o mesmo nome de uma função que já existe no R, né? Por exemplo, se eu fosse colocar aqui, vou colocar sum. Não é só um exemplo, mas existe uma função que chama sum, que é a de soma, né? Tentar não criar uma variável com o mesmo nome de uma função, sempre ficar atento a isso. Se for o caso, coloca aqui underline 1, alguma coisa assim, só para dar uma diferenciada. No caso aqui eu vou colocar string underline 1, recebe, né? Nesse caso aqui eu vou criar um vetor de caracteres e mesma coisa, né? A setinha aqui para atribuir valor, o C, né? A funçãozinha C aí, e a gente vai colocar aspas para fazer aí, né, colocar o caractere. Então vou colocar aqui olá, esse, lembrando sempre de colocar vírgula, né, entre os valores. Então o valor 1 vai ser olá, o 2 vai ser esse. Se você quiser em strings, né, quando você está digitando dentro, passando uma string para uma variável, você pode colocar acento, não tem problema. Normalmente a gente não trabalha com acento, a gente sempre filtra eles, mas não tem problema se você quiser. Vou colocar aqui, esse é um exemplo. Então a gente tem aqui string 1, né? Se a gente digitar aqui string 1 e der Ctrl Enter, aqui vão ter os valores olá, esse é um exemplo, né? E se a gente fizer aqui a classe dessa variável, a gente vai ter que é um caractere, né? Um vetor de caracteres. Uma última coisa que eu vou passar para vocês, que vai ser importante no final né, nas últimas aulas do curso aí, são data frames, que são uma tabela de conjunto de dados aí, né? E a gente vai usar aqui, vou criar um data frame aqui, data frame 1, e para isso a gente vai usar a função dataFrame, data.frame. E só um exemplo aqui que eu vou mostrar, né? No caso, vamos supor que você está criando aqui agora, você não sabe como que você vai passar esses argumentos aqui dentro da função para funcionar, né? Então você pode simplesmente vir aqui no console, digitar interrogação e o nome da função. Quando você der Enter, vai aparecer aqui no canto inferior direito aqui a documentação da função, né? Vai mostrar aqui quais são os argumentos que você tem que passar, o que são esses argumentos, alguns detalhes, alguns exemplos, tá? E se você por algum acaso não conseguir, não entender, nesse caso aqui, eu vou fazer de uma forma diferente do que está aqui, mas você pode pesquisar no Google, aí tem diversos blogs e vários lugares que você pode encontrar aí pessoas tirando dúvidas, né? Então, se você tiver alguma dúvida com relação a alguma função, alguma coisa, você pode procurar no Google aí que você vai achar com certeza.
E caso você não consiga, é só você mandar uma mensagem aí por e-mail, mandar um e-mail ou botar aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês também. Então, no nosso caso aqui, eu vou criar um data frame com duas colunas, né? Que vão ser, o nome da coluna vai ser variável. E essa coluna vai receber os valores de 1 a 5. No caso aqui eu vou fazer diferente, eu não vou colocar igual eu fiz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar simplesmente 1, 2 pontos e 5, né, que é a sequência de 1 a 5, se a gente fizer aqui, ó, 1, 2.5 e daí Enter, ele vai dar a sequência de 1 a 5, se eu fizer 1, 2.10, ele vai dar a sequência de 1 a 10, né, pode ser também 2 até 30, tanto faz, é só o primeiro e o último valor aqui que ele vai dar uma sequência. Então aqui a coluna variável vai ter os valores de 1 a 5, e a outra aqui que eu vou chamar de coeficientes vai receber os valores de 6 até 10. Reparem que aqui eu coloquei igual mesmo, né? Dentro da função você não coloca essa setinha, né? Por isso que eu uso essa setinha para diferenciar o que está dentro de uma função do que é uma atribuição de valor a uma variável. Então, dessa forma que eu prefiro, porque senão eu acho que fica meio confuso. Mas se você quiser, você pode usar igual nos dois, é só uma preferência minha. Então, eu vou criar o data frame aqui, né? Função data frame. E aqui, no caso, a gente está criando a coluna variável, que vai receber os valores de 1 a 5, e a coluna coeficientes, que vai receber os valores de 6 a 10. Então, a gente vai vir aqui no canto superior direito, vai estar aqui a nossa variável data frame, né? Que se a gente colocar aqui qual é a classe dela, tá aqui data frame 1, vai ter aqui que a classe dela é um data frame, né? A gente clica aqui nesse quadradinho aqui e ela vai abrir e vai mostrar os valores pra gente. Tá aqui a coluna variável com os valores de 1 até 5 e a coluna coeficiente com os valores de 6 até 10. Então, uma outra coisa, né, como eu disse, que a gente vai precisar saber manipular um pouquinho data frames. Se eu quiser, por exemplo, fazer operação com data frames, eu vou pegar aqui data frame. No caso, eu vou selecionar, vou pegar o data frame todo aqui. Acho que não, vou colocar aqui data frame. Eu vou pegar a coluna variável e como a gente faz para selecionar essa coluna? A gente vai colocar o nome da data frame e vai colocar um símbolozinho de dólar e vai abrir aqui quais são as colunas, né? No caso aqui eu vou colocar variável. Se a gente der Ctrl Enter aqui, vai aparecer aqui os valores dessa coluna. Se a gente colocar aqui data frame 1 dólar coeficientes, der Ctrl Enter, vai dar aí os valores da coluna coeficientes. Então a gente pode fazer aí várias coisas, né? A gente pode, se a gente quisesse, a gente podia plotar esses valores aqui em um gráfico, fazer várias coisas, mas o importante aqui é a gente saber como é que a gente cria um data frame, como é que funciona a estrutura dele e como é que a gente faz para estar selecionando as colunas, né, de um data frame. É importante também saber como é que funcionam as funções, né, botar o nome da função, abre parênteses, dar uma olhada na documentação dela para ver que argumentos você tem que passar, né. Mais uma vez, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês colocarem aqui interrogação, o nome da função, vai aparecer aqui. Se vocês por algum acaso não conseguirem entender essa documentação, até porque ela está em inglês, então pode ser que você não entenda inglês, você pode procurar no Google, que com certeza você vai achar alguma coisa. Se por algum acaso você não achar, você pode mandar aí para mim no e-mail, ou no YouTube, no Google Classroom, enfim, que eu vou estar ajudando. E é isso, essa primeira aula foi essa introdução aí bem básica de como baixar aí, como dar os seus primeiros passos aí no RStudio. Eu vou estar deixando aí um scriptzinho. Ah, só uma outra coisa aqui, para você salvar seu script, você vai vir aqui nesse cardzinho aqui, vai salvar, vou colocar aula 1 e pronto, né?
aí vai estar salvo. Eu vou deixar um scriptzinho desse aqui com alguns exercícios para vocês treinarem aí, aprofundarem e consolidarem esses conceitos aqui da primeira aula, porque são bem importantes para o decorrer do curso. E eu vou deixar também alguns links de alguns blogs que podem ser úteis aí para vocês, né, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ver mais alguns outros exemplos. E é isso, qualquer dúvida aí, só mandar para mim. E até a próxima aula. Obrigado, gente.